Graça e paz, bom dia. Bom dia, mulheres que estão nos assistindo. Hoje é sábado, dia de live Mães que Oram, e eu gostaria de começar esse encontro agradecendo a participação de vocês, agradecendo por você estar mais uma vez aí com a gente. É uma bênção poder acordar no sábado de manhã e compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Se você tem alguém que você conheça, que uma mãe que você queira compartilhar essa palavra, manda um messenger aí para ela, manda um direct no Instagram, convida ela a estar nesse momento com a gente. Vai ser uma bênção ter você e quem você conhece aí tendo essa comunhão nesse sábado de manhã. Se por um acaso você perceber que o Instagram não está legal, está conseguindo ver a transmissão, tem a opção do Facebook, é só você entrar lá na página do Mães que Oram e você também vai ter acesso à nossa transmissão. Amém? Vamos orar? Vamos começar esse tempo orando, agradecendo ao Senhor por a gente estar aqui, por a gente ter saúde, enfim, por tudo aquilo que a gente tem para agradecer. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, cheias de gratidão, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse encontro. Agradecemos, Pai, porque podemos estar aqui, agradecemos porque o Senhor é conosco, agradecemos pela semana que o Senhor nos deu, pela saúde que o Senhor nos concede. Nós estamos aqui, Pai, porque precisamos mais de Ti. Reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos a Tua grandeza diante de nós e estamos aqui, Pai, clamando para que o Senhor nos encha da Tua palavra, para que o Senhor nos encha da Tua verdade e que assim, Pai, nós sejamos capacitadas como mães. Esse ministério, Deus, que o Senhor deu a cada uma de nós, que o Senhor faça diferença nas nossas vidas, que nós possamos fazer diferença na vida dos nossos filhos. Nos ajuda, Deus, nos capacita, nos enche de graça, de favor, nos dê discernimento diante da Tua palavra, para que nós possamos criar os nossos filhos segundo o Teu coração. Nós te louvamos, abençoamos mais esse encontro. Pedimos que o Teu Santo Espírito passeie entre nós, que Ele visite cada casa representada, das pessoas que estão assistindo e das que irão assistir. Que o Teu Santo Espírito de Deus venha entre nós e faça diferença para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Te louvamos, te agradecemos nessa manhã. Peço ao Senhor que me use nessa hora, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, mulheres? Que Deus abençoe aí a sua vida, que Deus nos abençoe nesse sábado. Nós vamos começar esse encontro relembrando um pouquinho, né, sobre o que falamos no sábado passado. Sábado passado a gente começou a conversar a respeito de treinamento na justiça, que tem a ver, instrução na justiça, que tem a ver com o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, o qual nós temos meditado por semanas em cada item, em cada ponto desse versículo. E hoje eu queria lembrar com você que nós, semana passada, entendemos algumas diferenças entre ensino e entre treinamento e o que nós devemos fazer com os nossos filhos, como nós devemos agir com os nossos filhos, o que eles precisam. E eu, pensando um pouco a respeito do que nós falamos, eu estava refletindo o quão bom é a gente discernir e ter conhecimento das coisas. Quando a gente começa a entender das coisas, quando a gente começa a meditar sobre algo, a gente consegue discernir, a gente tem mais capacidade de discernir. E a palavra de Deus nos respalda sobre isso, pedindo que a gente busque, que a gente tenha conhecimento, principalmente da palavra de Deus.
Oséias cita isso, falando que o povo padecia por falta de conhecimento. Então, que não sejamos nós a padecer por falta de conhecimento. Que nós possamos, através desse ministério, através da palavra de Deus, que nós possamos entender e nos capacitar cada vez mais para que a gente possa entender mais da palavra, capacitar para a criação dos nossos filhos. Então, na semana passada, nós falamos a respeito de ensino, de treinamento, e entendemos que treinar os nossos filhos na palavra é algo que nós teremos que fazer para que a gente consiga instruí-los na justiça, que é uma das funções da Bíblia citada em 2 Timóteo. O próprio Deus diz que nós temos que fazer isso. Então eu creio que isso é uma bênção para nós. Através da instrução da justiça, nós seremos felizes com os nossos filhos. Nós seremos felizes na criação dos nossos filhos. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de uma outra face do treinamento. Semana passada nós falamos a respeito do treinamento com disciplina. O treinamento com disciplina, eu citei para vocês o trecho de Efésios, o versículo de Efésios, capítulo 6, verso 4, aonde dizia que o treinamento deve ser feito com disciplina e conselho do Senhor, que nós só conseguiríamos através da capacitação do Espírito Santo. Então, a questão da disciplina dentro do treinamento é algo que agrada o coração de Deus. E além disso, a outra face do treinamento que eu gostaria de conversar com você hoje é o exercício da prática. Além de colocar e incluir a disciplina, a ideia da disciplina dentro do treinamento do seu filho, você vai precisar de muita prática. Exercício da prática. Você já reparou que a maioria das coisas na sua vida, se não todas, para que elas melhorem, para que elas ganhem corpo, elas precisam ser praticadas? Então, vale a gente pensar que essa capacitação para instruir na justiça, ela vem da disciplina inclusa dentro do processo de correção e também do exercício da prática. E isso tem a ver comigo e com você. Porque quem vai poder cuidar desse exercício da prática, quem vai diariamente semear tempo, quem vai diariamente demandar energia nesse projeto, somos nós, mães. Somos nós, mães, responsáveis por aquelas criaturinhas ou aquelas criaturonas que Deus nos emprestou para cuidar aqui nessa terra. Que bênção é viver esse ministério de mães capacitada por Deus. Isso nós temos refletido há semanas, que realmente a criação de filhos é algo que abre um leque muito grande. Cada filho é de um jeito, cada criança é de um jeito. Mesmo quando nós temos mais de um filho, nós percebemos que cada filho é de um jeito. Imagina comparado ao filho do outro. É por isso que muitas pessoas falam, né, que assim, é melhor você não compare o seu filho com o outro, nem mesmo o seu filho com o seu outro filho, porque as crianças são diferentes. Então, imagina só a quantidade de... a grandeza da capacitação que nós temos que ter para poder cuidar dessas crianças, desses adolescentes ou até mesmo desses adultos. Para sermos exemplos, porque cada um deles é diferente, um ser individualizado, um ser com uma digital, com um RG, totalmente diferente um do outro. Mas pela graça do Senhor, nós conseguiremos, eu creio. Você também? Para isso, nós vamos meditar lá em Hebreus hoje. Nosso versículo é Hebreus, capítulo 12, verso 11. Abre aí a sua Bíblia, Hebreus 12, verso 11. A palavra de Deus diz assim, na minha Bíblia, uma versão NVI da Bíblia, nova versão internacional, ela diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz
para aqueles que por ela foram exercitados. Que Deus nos abençoe diante da sua poderosa palavra. Que versículo tremendo. Que versículo que nos traz tanta direção. Que bênção, né? Num pequeno trecho a gente vai conseguir tirar bastante direção desse versículo. Eu gostaria de meditar com você nessa primeiro trecho, na primeira parte do versículo, onde a palavra de Deus diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. É engraçado que o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor de Hebreus, né? A Bíblia algumas especulações só falam que assim, não foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, mas não se sabe quem foi que escreveu. Mas ele é muito claro em começar falando que a tristeza gerada pela disciplina. Ou seja, disciplina gera tristeza. Uau! Sim, pode gerar tristeza em mim, em você e nos nossos filhos. Mas disciplinar, apesar de gerar uma tristeza, nós vamos entender que essa tristeza ela é benéfica para os nossos filhos e para nós. Por quê? Porque quando o autor de Hebreus fala isso, ele fala a respeito da luta pela carne. Você e eu temos que lutar com a nossa carne para que nós sejamos disciplinadas. Nem sempre você está afim de fazer aquilo que precisa. Eu costumo usar uma frase com meu filho que é: você não precisa querer, você precisa fazer. Isso é disciplina. A disciplina vem acima da tua vontade. Por isso que muitas vezes ela pode gerar tristeza no começo em que ela é aplicada. Quando uma pessoa vive aí ao léu e ela começa a viver debaixo de uma disciplina, o que acontece? Muitas vezes a sua carne grita. E isso não seria diferente com os nossos filhos. Nós já refletimos aqui que esse querer contra a própria vontade, essa ideia, né, de, como eu coloquei aqui, essa ideia de natureza pecaminosa humana. Nós temos uma tendência ao pecado, a querer fazer a nossa própria vontade. E isso é desde criança. É por isso que você fala assim para o seu filho, ou eu digo aqui para o meu filho: Samuel, vai pegar os brinquedos lá no chão. Ele fala: não quero. Não quero. Mas ele não precisa querer, ele precisa fazer. Então, trabalhando nessa ideia de que não é o seu querer, mas é o querer da necessidade, ou é o querer do Senhor para a sua vida. Quando nós falamos em disciplina, ela muitas vezes vai de encontro com a vontade e por isso então ela gera a tristeza comentada pelo autor de Hebreus. É nessa ideia. E quando você fala que a disciplina é aplicada, quando você traz a disciplina aplicada na vida dos seus filhos, muitas vezes você vai se deparar com essa situação. E isso, eu quero te dizer uma coisa, mãe, não é motivo para que você pare de discipliná-lo. Você não pode parar de disciplinar o seu filho porque isso gerou uma tristeza nele momentânea. E isso o autor de Hebreus é muito claro em nos dizer. Você não pode desistir dessa disciplina, porque existe um futuro para quem é disciplinado. E é isso que nós vamos continuar conversando aqui. Porque em seguida, numa segunda parte aqui, em segundo ponto que eu gostaria de tratar com você, que na continuação do versículo, o autor ele fala da recompensa de quem viveu a disciplina. Ou seja, a disciplina acontece, ela pode até gerar tristeza, mas em seguida vem a recompensa. E pensa numa coisa que a gente gosta de recompensa, fala a verdade. Nós muitas vezes temos que entender e buscamos trabalhar na nossa mente que nós fazemos não é por recompensa. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Mas recompensa é algo que agrada o ser humano, agrada a carne do ser humano. Deus sabe disso. E é por isso que eu acho que ele, como um pai,
que ele é abençoador e assim como você, uma mãe como é, gosta de recompensar os seus filhos. Deus também gosta de recompensar os seus filhos. E mesmo depois de um tempo de disciplina gerando um pouco de tristeza, vem a recompensa. Porque como diz aí o ditado popular, Deus é pai, não é padrasto, né? Falam isso, apesar que existem muitos padrastos que não têm essa característica pejorativa em cima de padrasto, mas só quis aproveitar aí o ditado popular, querendo dizer que o pai, ele é alguém que abençoa o seu filho. O pai, a mãe genuína, pode ser não ser a mãe que gerou, pode ser a mãe que, enfim, não precisa ser a mãe que pariu o seu filho, mas a mãe que cria o seu filho segundo o coração de Deus. Essa mãe, esse pai, esse responsável, ele gosta de cuidar da sua cria, recompensar a sua cria. Isso tem a ver com nós e tem a ver com Deus. Por isso que ele fala lá no versículo que quem viveu a disciplina ganha a recompensa. E qual que é a recompensa que o autor de Hebreus fala? Justiça, fruto de justiça e paz. É assim que nós devemos criar os nossos filhos. Nós devemos lembrar que mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja cansativo discipliná-los, nós precisamos continuar, porque Deus, nosso Pai, nos promete que nós colheremos frutos de justiça e de paz. E nós sabemos que ao colher frutos de justiça e de paz, nós também estaremos abençoando a vida dos nossos filhos. Esse benefício, olha como Deus é bom, ele beneficia os pais que trabalharam na disciplina e ele também beneficia aquele que foi disciplinado. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, graças a Deus por isso. Ser firmes para que o seu filho tenha um futuro abençoado. Mas é interessante pensar que nós vivemos num tempo onde muitos pais acreditam que minimizam a questão da disciplina, acreditando que isso é um ato de amor. É um tempo onde as coisas, os padrões do céu estão um pouco invertidos, ou em muitas situações bem invertidos. Então, quando um pai pensa, eu não vou disciplinar, ele não precisa disso. Ah, mas eu não preciso, um assunto polêmico, não preciso bater, né? Não sei se você precisa ou não. É lógico que pede ao Senhor discernimento para essa atitude. Mas você pensar que você não precisa discipliná-lo, porque isso, você tá, coitadinho, né? Tadinho do meu filho, tô sendo muito dura com ele. Não deixa isso entrar na sua cabeça, mãe, porque disciplina tem a ver com a maneira como Deus cuida de nós e a maneira como Ele se agrada que nós criemos dos nossos filhos. Então, a disciplina, ela é um ato de amor. Disciplinar é um ato de amor. E você e eu precisamos entender isso. É por isso que semana passada nós falamos a respeito da disciplina aplicada de maneira ponderada, com direção do Espírito Santo. Não é que você vai sair disciplinando da sua maneira, debaixo da sua ira. Muito pelo contrário. Você sendo uma mulher cheia do Espírito Santo, capacitada por Deus, dificilmente você vai errar a mão na hora de disciplinar. Você vai pesar demais a mão. Mas também, na hora que for necessário, tenho certeza que você vai conseguir dar o peso correto para sua mão. Amém? Eu creio nisso. Espero que você também. Por fim, o autor ele fala da recompensa que vem para aqueles que por ela foram exercitados. Você reparou que ele cita por ela, ele se refere a quem? A disciplina. Quem foi exercitado na disciplina tem direito à recompensa. Por quê? Porque alguém que é treinado na disciplina, alguém que viveu a prática dela,
tem como recompensa o fruto da justiça e a paz. Olha como tudo se encaixa. Olha como Deus é bom. Deus diz que você não precisa só aplicar de maneira disciplinada a sua correção, a sua repreensão, o ensino. Você precisa também praticá-lo. Você precisa fazer isso, exercitar essa atitude. A Bíblia é clara em dizer exercitado. É necessário treinar e exercitar a prática disciplina. Você vai fazer isso como tomar banho. Você toma banho todo dia? Então, você treina todos os dias tomar banho. Cada dia você toma banho mais direitinho. Você escova o dente todo dia? Isso é um exercício diário e você nem percebe. Você cuida lá da sua higiene pessoal, seja tomar banho, seja escovar os dentes, você faz isso todos os dias. Isso é muito importante para aperfeiçoar a sua atitude. Aperfeiçoar, isso é treinamento. Treinamento é você repetir, lembra que nós conversamos? Melhorar a sua habilidade diante daquilo que você já conhece. Então, à medida que você entra com a disciplina, o seu filho, a sua filha, ele já sabe como ele deve andar. E agora ele precisa praticar. Por isso que você, mãe, precisa estar presente. Por isso que você precisa estar de olho. Por isso que você precisa estar por perto. Para que você possa corrigir ele no momento em que as coisas acontecem. Para que você tenha noção de como exercitar isso. É assim que você e eu vamos crescer no nosso ministério de mães. É assim que Deus vai nos capacitar diariamente, através dessa prática de exercício diário. É assim que Deus nos conduz e é assim que Ele quer conduzir você também. Eu gostaria de ler com você esse livro, o qual eu tenho usado como uma referência. Ele fala a respeito da ideia da prática e do exercício e os seus efeitos. E eu gostaria de ler com você um trecho que esclarece muito bem o que é praticar e o que gera de efeito à medida que você pratica. É uma relação com quem pratica atividade física. É a ideia de um homem que decide começar a treinar com pesos para aumentar a sua força. No primeiro dia na academia ele tenta levantar 30 quilos, mas percebe que não pode levantar o halter acima da cabeça. Consequentemente, decide começar com 20 quilos. Ele descobre que é capaz de levantar o halter de 20 quilos 12 vezes sobre a sua cabeça. Então, continua a se exercitar com esse peso durante uma semana. Na semana seguinte, ele aumenta o halter para 25 quilos. Mantém o peso por mais 7 dias e então aumenta para 30 quilos. Ao mesmo tempo, sua musculatura fica mais forte e maior. Semana após semana, ele continua aumentando o peso, até que depois de 2 anos, é capaz de levantar facilmente mais de 90 quilos. Quando completa 2 anos de academia, ele vai até o halter de 30 quilos que não podia levantar acima dos seus joelhos no primeiro dia de treinamento. Com uma das mãos, levanta aquele peso acima da altura de sua cabeça. Seus músculos ficaram tão fortes e tão grandes que aquilo que era praticamente impossível se tornou fácil por causa do exercício. Olha que clareza que ele nos traz, o Loprioro nos traz através desse exemplo. É muito fácil entender o quanto o exercício diário, a persistência, a capacitação acontece através do exercício.
Eu, por propriedade, falo que a atividade física é assim. Você não adianta você querer o resultado de quem treina há 2 anos. Não adianta. E o mais legal disso é que você vai conquistando. E é assim que vai ser com o seu filho. Talvez o tempo para que você consiga colher frutos de paz e de justiça seja anos, mas não importa. O que eu quero dizer e te encorajar nessa manhã é que cada degrau é importante. Cada degrau significa uma conquista de você, mãe, que tem semeado na vida do seu filho o treinamento com disciplina e com exercícios diários. Você precisa pedir sim que ele repita. Você precisa trabalhar a palavra de Deus na vida dele, na vida dela. Você precisa exercitar para que daqui a um tempo você perceba que isso gerou frutos. Assim como esse exemplo desse homem que não levantava o peso nem até a região dos joelhos com as mãos, e depois ele passa com uma mão só levantar o peso acima da cabeça, vai ser você, a sua vitória ao longo dos anos. Nós precisamos crer. E lembre-se que uma das características de uma mãe que ora é fé. Você precisa ter fé que as coisas vão acontecer. Mesmo que você lute com uma situação já mais estabelecida, um problema com drogas, um problema com relacionamento, uma outra dificuldade com seu filho, com a sua filha. Não importa o momento da criação dos filhos em que você está. O que importa é que se o Senhor estiver com você, se você fazer do Senhor, o seu Salvador, a sua direção, e a sua intercessão diante do seu filho for uma oração de guerra, uma oração aonde você busca lutar em favor da vida do seu filho, você vai conseguir conquistar os degraus. Sim, a aplicação da disciplina, do treinamento da disciplina, na disciplina, quanto antes ele for feito, é mais fácil. É mais fácil por quê? Porque é o que eu gostaria de pensar com você. Você tornar uma coisa que parecia impossível, você tornar o mais fácil, você tornar uma coisa mais corriqueira, uma coisa que ela se torne corriqueira, isso fica mais fácil quanto antes, porque você está ali mais próxima do dia a dia do seu filho, quer queira, quer não, mesmo que você trabalhe, mesmo que você seja cheia de compromissos, mas ele ainda é pequeno, e aí você consegue, lembra da esponjinha? Você consegue ir colocando os conteúdos que Deus te orienta a colocar, você consegue direcionar, você consegue estar mais perto. Lógico que isso feito o quanto antes é muito melhor, porque nós precisamos pensar que à medida que você for exercitando, isso pode se tornar fácil, a ponto de se tornar uma segunda natureza do teu filho. Então a disciplina para ele não vai ser um problema. Ele acostumou, ele cresceu na disciplina. Ele cresceu na disciplina ponderada. Ele cresceu diante de um sistema. Então, ele não vai... ele pode até olhar para trás e pensar que poderia ser diferente lá na frente, mas você encheu ele daquilo que edifica no começo da sua vida. E com certeza, a Bíblia fala que se você criar os seus filhos no caminho do Senhor, eles nunca se desviarão. Por quê? Porque dentro deles fica a semente que você plantou. Mesmo que um dia ou outro eles resolvam, depois que cresce, eles saem de casa e tomem o seu rumo, mesmo assim, aquilo que o Senhor, aquilo que você plantou dentro dele, aquela semente que você colocou dentro dele de disciplina, de temor ao Senhor, isso vai ficar com ele a vida toda. É o Senhor que nos fala isso. Essa direção vem do nosso Pai. Então, que mesmo que a gente não enxergue, mesmo que não pareça, depois de uma semana, 2 semanas, espere.
Olha o homem, ele teve que esperar 2 anos para poder levantar o altar lá acima da cabeça dele. Então, você que é uma mãe que ora, não pode desistir antes, ainda mais do seu filho. Amém? Tudo que é natural e exercitado com o tempo é feito sem muitos problemas. Por quê? Porque se torna natural para o seu filho. Se ele aprendeu ir na igreja desde pequeno, mesmo quando ele não entendia nada, ele ia, ele sabe que todos os domingos, que domingo é o dia do Senhor, é o dia em que minha mãe e meu pai iam para a igreja. Então, cria-se nele, nesse início, o hábito de querer de ir para a igreja. Meu filho tem 4 anos, ele fala, eu quero ir na casa do Papai do Céu. E eu conheço crianças menores que também falam isso. Por quê? Porque ele acostumou, ele foi treinado a ir para a casa do Papai do Céu todos os domingos. Então, com o tempo, isso não vai ser um problema para ele, porque ele sabe, ele entende, ele cresceu entendendo, ele cresceu dentro dessa disciplina. Se nós tratarmos o que é necessário da mesma forma que as outras coisas, fica mais fácil a gente disciplinar o nosso filho nos caminhos do Senhor. Não é só porque você disciplina o seu filho nos caminhos do Senhor que ele vai ter que viver uma vida punitiva, uma vida sem... Ele não, a ideia de que a disciplina não é uma punição. Você pode até ter que lutar contra a sua própria vontade, mas isso não é um problema. Ah, mas mãe, vamos sair hoje? Vamos passear? Vamos na casa do tio tal? Sim, filho, nós podemos ir, mas antes nós vamos para a igreja. Porque nós precisamos, lá na igreja, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. É o lugar onde nós encontramos os nossos irmãos. E aí você vai trazendo, você vai tornando aquilo natural. E tudo bem, ele não vai deixar de ir na casa do tio, ele só vai depois que ele for à igreja louvar e cultuar ao Senhor. Aquele Deus que nos respalda em saúde, o Deus que cuida de nós. Então tudo isso vai se tornando um processo natural, um hábito dentro da família. E a criança já cresce nisso. Ao crescer nisso, quando ele for adulto, fica mais fácil dele entender determinadas coisas. Eu separei aqui mais alguns exemplos práticos, né? Que os filhos, eles passam por fases. E existem fases que são mais fáceis, existem fases que são mais difíceis. E aí chega uma hora que você ouve, né? Ou vai ouvir aquela frase assim, mas mãe, todo mundo vai, todo mundo tem, todo mundo tá fazendo isso. E aí chegou a sua hora da revanche. Aonde você vai falar assim, mas meu filho, sabe aquela frase que você já escutou? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E trabalhar essa identidade no seu filho desde cedo. Você não é todo mundo, filho. Você é alguém diferenciado, especial. Você é filho de Deus Pai. Então, nós, filhos que servimos a Deus, temos que fazer primeiro as coisas de Deus. Nós vivemos para fazer primeiro as coisas de Deus. É importante que a gente faça isso. É importante que nós vivemos para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor que nos respalda, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos ajuda, é o nosso Deus, o nosso amigo. Então, dessa forma, e as coisas vão se tornando naturais. As coisas vão, apesar de serem umas fases mais fáceis, outras mais difíceis, as coisas vão se tornando mais naturais. E quanto mais natural, é mais fácil de lidar. A resistência, né? A resistência por parte dos nossos filhos talvez seja menor. A chance da gente ter menos resistência é maior. Mesmo porque talvez nem tudo você poderá dar, nem tudo você poderá permitir e nem tudo você vai poder aceitar.
por uma questão de princípio. Deus é um Deus de princípio. E o mesmo princípio de Deus para a sua vida é o princípio que você vai passar para o seu filho. Então, pensando nisso, para facilitar até mesmo a sua convivência, né? Diante das coisas desse mundo, diante das coisas que muitas vezes você já enxerga que não serve para você, que te leva para um caminho diferente do que Deus quer. Então é por isso que você vai precisar discipliná-lo com bastante amor, com bastante carinho e principalmente repetidamente, para que isso seja um treinamento. E nesse treinamento nós cremos que num futuro colheremos frutos de justiça e colheremos paz para os nossos filhos. Cremos e entendemos que se exercitarmos essa disciplina, assim como descrito lá no trecho de Hebreus, teremos uma aceitação maior por parte dos nossos filhos. Você mesmo, eu sei que isso já deve ter acontecido com você. Você falado assim, lá em casa eu não podia fazer isso. Nossa, lá em casa meu pai era assim. Olha o seu pai, olha a sua mãe fazendo o papel deles, disciplinando você. Você lembra de alguma situação assim? Eu lembro que na minha casa, a gente começou naquela época, né, de sair, de querer conhecer os lugares e tal. E nem todo lugar que as minhas irmãs iam, eu podia ir também. Eu sou a mais nova das três e aquela coisa, entender que eu não tinha idade para sair, elas já tinham. Então, essas pequenas coisas que os nossos pais faziam de maneira corriqueira, de maneira exercitando todos os dias os limites os quais nós poderíamos ir. Isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Nem tudo você pode, nem tudo tem coisa que tem idade. Então, talvez você também tenha um exemplo disso, que você tenha vivido. E aí eu gostaria de terminar essa meditação com você pensando que esses ensinamentos dos nossos pais que nos disciplinaram para o nosso futuro, como foi para você? Você hoje vê o reflexo desse ensinamento? De que você recebeu, dessa disciplina que você recebeu? Hoje você vê Deus, como Deus foi bom com você através da vida dos seus pais, que te disciplinou e que te livrou de muitas coisas para o seu futuro, ou seja, para os dias de hoje? Então, como foi para você? Se você puder, conta a sua experiência aí pra gente, manda depois nos comentários abaixo do vídeo como foi para você e se você lembra de algo assim. E se por um acaso você não viveu essa disciplina, se ao contrário, né, se você sente falta de algo que você poderia ter sido disciplinada e acabou que você não foi. E hoje você colhe, você tem que correr atrás disso. Lembre-se, a disciplina parece motivo de tristeza para quem a recebe no momento. Porém, num futuro, ela traz a recompensa, que são frutos de justiça e de paz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite nessa semana para que nós possamos refletir a respeito desse treinamento, desse exercício diário que nós temos que fazer com os nossos filhos. Que o Senhor te capacite, te encha de graça, de favor, de misericórdia e que você possa, assim como eu, exercitar a disciplina do Senhor na vida dos seus filhos. Vamos orar e encerrar esse encontro? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor nos trouxe no dia de hoje. Obrigada pela palavra descrita lá em Hebreus. Que o Senhor, por favor, faça com que essa palavra se faça verdade nos nossos corações. E que nós possamos, Pai, a começar por nós, sermos disciplinadas pelo Senhor, para que nós possamos colher os frutos de justiça e de paz que somente o Senhor nos dá.
em seguida, Pai, que o Senhor possa também nos capacitar para que nós sejamos uma mãe segundo o seu coração. Que nós possamos, Deus, conseguir instruir os nossos filhos na justiça, através do treinamento com disciplina e através do treinamento diário, exercícios, repetições. Que o Senhor derrame sobre nós, Pai, uma unção de renovo, para que nós não nos cansemos diante do todo o trabalho que nós temos que fazer na vida dos nossos filhos. Que o Senhor nos guarde, nos proteja nessa semana, nos livre de todo mal. Abençoa, Pai, as pessoas que estão nos hospitais, abençoa as pessoas, console os familiares que perderam seus entes queridos para essa doença. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha visitar o Brasil com um avivamento e com uma unção de cura. Que a tua graça, o teu poder esteja sobre nós, sobre as nossas vidas e a vida de todas as mães que precisam do teu favor. Nos colocamos diante de ti, entregamos as nossas vidas ao Senhor e pedimos que o Senhor nos guie em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu espero ter abençoado você com essa palavra. Durante a semana teremos posts, sala de oração. Não perca a sala de oração. Tem sido muito bom. Nos chama no particular, né? Nós podemos te ajudar, podemos te direcionar para a sala de oração. E eu tenho certeza que, assim como nós, você também será abençoado. Que Deus abençoe seu sábado. E não esqueça, você é uma mãe que ora.